Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Ao longo dessa temporada, estamos aqui no Cevisa com 10 convidados, estudando o livro do Apocalipse, o último e mais surpreendente livro da Bíblia. Você está convidado também a acompanhar esses estudos. E se você quiser compreender mais sobre o Apocalipse, aos domingos à noite, numa igreja adventista perto de você, nós estamos estudando o mesmo tema que aqui no Bíblia Fácil nós estamos apresentando. Se você não sabe onde encontrar uma igreja adventista perto de você, acesse o nosso site encontreumaigreja.com.br. Lá você coloca o seu estado, a sua cidade, o seu bairro e você vai localizar a igreja adventista mais perto da sua casa. Venha participar desse momento de estudo do livro do Apocalipse. Por certo, nós teremos grandes revelações de Deus que vão impactar nossa vida. Na semana passada, estudamos a respeito da primeira besta de Apocalipse 13, uma besta que surgiu do mar. E o tema de hoje, uma besta que sobe da terra. Pegue sua Bíblia, assim como nossos convidados já estão com as suas, e vamos então ao estudo do capítulo 13 de Apocalipse. Antes, porém, vamos então conhecer um pouquinho mais de uma de nossas convidadas. É a Maria, que vem lá da cidade de Brasília. Brasília. É isso mesmo, Maria? Brasília. Seu nome todo é como, Maria? Maria de Oliveira Machado Francisco de Jesus. Olha aí, você é de Oliveira também, né? Eu também sou Oliveira, nós somos parentes então de alguma forma, né? E você é de Jesus, né? Isso. Até no nome, né? Graças a Deus. E aí, tá gostando dos estudos do Apocalipse? Muito. Tá dando para aprender, muito simbolismo, muita data, Desvendando né? muitos enigmas, né? Muitos enigmas, viu? Bom, Maria se faz acompanhar do esposo, né? O Santé. E eles estão aí participando mais uma vez dessa temporada. Sejam bem-vindos, tá bom, Maria? Ok, obrigada. E obrigado por ter você conosco. Amém, obrigada. Tomou sua Bíblia aí? Apocalipse 13. Semana passada estudamos do verso 1 a 10. Hoje vamos estudar do 11 a 18. Apocalipse 13, 11 a 18. O tema que esta semana estaremos estudando no Bíblia Fácil, vamos aprender sobre uma besta que sobe da terra. Semana passada, sobe do mar e essa semana sobe da terra. Chegamos ao nosso 11º estudo de uma série de 18 estudos. Antes de começarmos o estudo, vamos mais uma vez buscar a orientação de Deus para o estudo que teremos agora. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo também. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez com o objetivo de estudarmos a Tua Palavra. Convidamos o bom e Santo Espírito, nosso querido Deus e professor, para estar conosco, nos auxiliando mais uma vez na compreensão desse tema que é tão importante para os dias que estamos vivendo. Que o Teu Espírito abra nossa mente e o nosso coração para a aceitação e compreensão da Tua vontade. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Pois bem, amigos, semana passada estudamos Apocalipse 13, 1, uma besta que emerge do mar. E nós identificamos esta besta como sendo Roma em suas duas fases, imperial e papal. Agora no versículo 11, o quadro profético apresenta um outro poder. Diz assim o verso 11, vi ainda outra besta. E ela emerge da onde agora? Da terra. Se a primeira emergiu do mar, e nós vimos lá em Apocalipse 17, 15, que mar significam povos, nações, multidões e línguas, esta agora surge da terra, ou seja, ela vai surgir de um local não densamente povoado, pouco povoado. Esta é a ideia. A terra aqui está em oposição ao mar do primeiro poder. E veja que o Império Romano surgiu do centro da Europa, o mundo mais habitado de então. E esse poder que se levanta da terra, de um local isolado, ele possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, pelo simbolismo nós entendemos de que ele tem uma aparência, mas a prática é outra. Ele aparenta uma coisa e na realidade é outra. De quem a profecia está falando? Nós iremos analisar os elementos,
mas muitos estudiosos têm chegado à conclusão de que esse segundo poder representa os Estados Unidos da América do Norte. Mas os Estados Unidos estariam aí na profecia? Como nós podemos entender isso? Primeiro, se esse poder surge de um local deserto, não povoado, os Estados Unidos se encaixam perfeitamente nessa profecia. Você se lembra que durante a Idade Média, durante os 1260 anos de supremacia papal, os cristãos foram perseguidos e martirizados na Europa? E eles começaram a fugir cada vez mais para o norte da Europa, até que eles chegaram nas praias. E eles então tiveram a decisão, um grupo deles, de fugir do continente europeu. E eles pegaram um barco que chamava-se Speedwell. E eles começaram a aventura, se não me falha a memória, nas praias da Holanda. E eles viajaram até o sul da Inglaterra. Mas esse barco, por ser muito velho, não resistiu. Aí no sul da Inglaterra, eles encontraram um outro barco, chamado Mayflower. E é com esse barco que eles vão cruzar o Oceano Atlântico. Nós chamamos esse grupo de os Pais Peregrinos, liderados por John Robinson, que era o pastor deles. Então, um grupo de cristãos, fugindo da perseguição papal da Europa, atravessa o oceano e um dia eles vão chegar nas praias do continente norte-americano, do que nós chamamos hoje Estados Unidos. E qual foi o dia que eles chegaram aí? Uma quinta-feira do mês de novembro. É por isso que até hoje nos Estados Unidos é um feriado nacional. É o Dia de Ações de Graças. Por quê? Porque eles celebram a chegada dos Pais Peregrinos em 1620. Aonde eles aportaram? Eles aportaram num local chamado Cape Cod. E lá existe uma pedra, e nessa pedra está grafado 1620. É o ano que eles aportaram. Eu visitei esse local e lá tem, hoje, uma réplica exata do Mayflower, o barco que eles usaram para cruzar o Atlântico. Aí, em Cape Cod, eles chegaram e aportaram nessas praias. E esse grupo de pais peregrinos vão começar as colônias e vão começar a expansão, e daqui a pouco começam as colônias. Eles chegaram a ter 17 colônias e finalmente eles vão conseguir ter a sua independência no ano de 1776, quando a Constituição então foi elaborada. Ou seja, os Estados Unidos, eles foram colonizados de um local deserto, pouco povoado, e eles são a nação protestante, porque eram cristãos que vieram da Europa fugindo das perseguições papais. Por isso os Estados Unidos, eles são a maior nação protestante do mundo. E quando foi elaborada a sua Constituição, ficou bem claro que eles tinham um ideal. E qual era o ideal que eles tinham? Um país sem rei e uma igreja sem papa. Este foi o ideal, era o sonho dos pais peregrinos. Por quê? Porque eles estavam fugindo da opressão europeia. Eles queriam um Estado democrático, onde o Estado e a igreja tivessem separado. De fato, o discurso dos presidentes americanos sempre foram nessa direção. Olha o que, por exemplo, disse Thomas Jefferson. Desde que uma pessoa tenha o direito de escolher sua própria religião, sem pagar o preço da discriminação, nenhum teste de religião será requerido como qualificação para qualquer posição pública nos Estados Unidos. Desde cedo, e esse discurso é passado de presidente para presidente, nós não queremos a união da igreja com o Estado. Alguns presidentes diziam assim:
Eu não governo em nome da igreja e a igreja não legisla em nome do governo. São coisas totalmente separadas. Então, esta questão do poder civil separado do poder religioso, na profecia tem a sua aplicação nos 2 chifres. Lembra que é uma besta que surge da terra, possuía 2 chifres? Esses 2 chifres nós aplicamos ao poder civil e ao poder religioso, claramente separados nos Estados Unidos. Agora, tem a aparência de cordeiro, mas falaria como dragão. Hoje é a aparência de cordeiro, liberdade religiosa, direitos respeitados, mas quando é que esta nação começará a falar como dragão? Vamos ver hoje. Vamos ver no discurso do capítulo 13 como isso vai suceder. Olha para o verso 12. Falando desta segunda besta, o Apocalipse diz assim: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora o quê? Curada. Ou seja, quando a ferida for curada, os Estados Unidos levarão os habitantes da terra a adorar o papado. Mas como que isso será possível? Tem que haver uma união muito próxima dessas 2 potências. E veja que mais uma vez aparece a expressão aqui, adorar. Lembra que no nosso último encontro eu já falei que esta é uma questão que envolve a adoração? Quem você adora? E aqui mais uma vez nós temos uma nação protestante que vai levar os habitantes da terra a adorar o papado. A questão final do conflito será o tema da adoração. Quem você adora? Esse é o tema do conflito final. E o Apocalipse 13 trata desse conflito. De alguma forma, esta segunda besta vai levar os habitantes da terra a adorar a primeira. De alguma forma, os Estados Unidos, eles irão criar leis que levarão as pessoas a adorar o papado. Mas como que isso pode cumprir-se na profecia? A revista Time, do dia 24 de fevereiro de 1992, trouxe como matéria de capa uma reportagem intitulada A Santa Aliança. A revista Time é uma revista que não é religiosa, é uma revista secular. E na matéria de capa, ela trouxe a matéria, a Santa Aliança. E o que essa revista Time falava nesse momento? Falava do início das relações diplomáticas entre a Casa Branca e o Vaticano. Você sabe que na história do Senado americano, lá por volta do ano de 1950, 51, houve uma tentativa de um senador de estabelecer relações diplomáticas com o Vaticano. Quando esta proposta foi levada para o Senado, lá nos idos de 1950, 51, houve um grande tumulto no Senado americano. Por que criou-se esse tumulto? Nós estabelecemos relações diplomáticas com o poder que oprimiu os nossos pais peregrinos? Por isso fugimos da Europa? Mas passados alguns anos, para ser exato, no ano de 1984, foi o ano em que Estados Unidos e Casa Branca, eles iniciaram suas relações diplomáticas, quando cada um votou um embaixador no território do outro. E William A. Wilson foi o primeiro embaixador norte-americano nomeado no Vaticano. Aí começaram as relações diplomáticas. Essas relações diplomáticas, elas têm crescido. Olha o que diz a profecia, versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Os Estados Unidos farão uma homenagem, uma imagem à besta.
a primeira besta que foi ferida e sobreviveu. Mas o que será esta imagem? A imagem é uma cópia de um original. O que foi o original na experiência da primeira besta? Foram 12 séculos de perseguição. Esta imagem que será feita é que um sistema repressivo, como teve na Idade Média, ele voltará a acontecer agora, em nossos dias. É isso que significa fazer uma imagem. Um sistema de perseguição voltará a ser colocado diante das pessoas, envolvendo o tema da adoração. Mas como isso pode acontecer? Olha o verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Isso aqui nós lemos semana passada. Trata-se da primeira besta, que batalhou contra os santos. Agora a segunda besta fará uma imagem, ou seja, ela também vai batalhar contra os santos. Ela vai levar os habitantes da terra a se submeterem ao primeiro poder de Apocalipse 13. Olha o que diz o verso 16 e 17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui nós temos um decreto. Que decreto é este? Ninguém pode comprar ou vender, a menos que tenha na mão ou na fronte a marca da besta. Alguns têm ensinado por aí de que essa marca trata-se de um sinal visível, mas não é isso que a Bíblia está ensinando. Não é sinal visível. A marca da besta não vai ser um número, um nome que vai ser colocado à testa ou na mão das pessoas. Esta é uma forma da Bíblia se expressar. Quando a Bíblia fala em mão, é um símbolo de trabalho. E quando fala em mente, em fronte, é um símbolo de aceitação, de consciência. O que será a marca da besta? Para entender esse tema, nós temos que aprender por antítese. Nós temos que ver o oposto da marca da besta. E quando nós vamos para a Bíblia, na busca de marca, selo, sinal, o que nós encontramos? Nós encontramos que Deus também tem um sinal. E a besta terá um sinal. E quem não tiver esse sinal, não vai poder comprar e nem vender. De que sinal a Bíblia está falando? Se o sinal entre Deus e o seu povo é o sábado, o selo da besta será aquilo que historicamente foi colocado no lugar do sábado. E só existe uma coisa, uma doutrina, uma crença que veio para ocupar o lugar do sábado, o domingo. Lembre que eu disse para vocês que a questão do conflito final envolve a adoração? Adorar a Deus no sábado ou adorá-lo no domingo? O dia santo é o sétimo ou é o primeiro? Então, estas duas marcas estão em oposição no livro do Apocalipse. Eu já mencionei para vocês esse documento, e eu tenho aqui uma cópia dele. Essa carta apostólica Dies Domini, publicada por João Paulo II. Isso aqui é um documento dizendo claramente que a igreja mudou a questão do sábado para o domingo, que fez do primeiro dia da semana o dia santo em homenagem à ressurreição de Cristo. Sem qualquer texto da Bíblia aprovando isto, a mudança foi feita. Porque a igreja se acha na autoridade de mudar mesmo a lei de Deus. Agora, alguém pode mudar a lei de Deus? A algum ser humano foi dada essa atribuição? Ninguém. Ah, mas porque Cristo ressuscitou? Veja, quem mais escreveu no Novo Testamento é o apóstolo Paulo. E Paulo não ensina ninguém a santificar o domingo porque Cristo ressuscitou. Ele mesmo santificava o sábado. Você pode ver lá em Atos 16, 23, 17, 2, 18, 4.
Está o apóstolo Paulo aí, aos sábados, cultuando a Deus. Ele não falou nada sobre mudança, ninguém falou. De fato, nós já estudamos aqui que essa mudança começou lá no quarto século com Constantino. Então, amigos, há hoje um movimento em prol da santidade do primeiro dia da semana. E esse movimento vai crescer mais e mais. Olha o que diz o verso 15. Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então aqui nós temos no Apocalipse 13, 2 decretos. O primeiro diz assim: quem não tem a marca da besta ou o sinal da besta, não pode comprar e nem vender. O segundo decreto: quem não aceitar adorar esse poder, é réu de morte. 2 decretos. Você está entendendo a imagem que esse poder fará, que será uma repetição do que foi na Idade Média? Primeiro, se você não aceita o domingo como um dia santo, você não pode comprar e nem vender. Depois, se você não aceitar o domingo como um dia santo, você vai se tornar alguém digno de morte. Você conhece coisa mais séria do que o Apocalipse 13 está tratando? E por que é que as pessoas estão pregando por aí que o Apocalipse não pode ser compreendido, que ninguém entende o Apocalipse? O Apocalipse pode ser compreendido. Não é lógico Deus colocar na sua Bíblia, no seu livro, algo que não pudesse ser compreendido. É uma revelação para nós. Agora, por que é que o Apocalipse foi dado em simbolismos? Porque ele tem verdades eternas que às vezes chocam, que nos surpreendem. Nós iremos para um breve intervalo. Quando voltarmos, nós vamos analisar um pouco mais essa questão da marca da besta e como isso será cobrado da humanidade. Já já estaremos de volta. Estamos de volta com Bíblia Fácil Apocalipse, hoje dando o capítulo 13, o segundo poder desse capítulo. Se você quer receber essa revista em sua casa, para acompanhar todos os estudos que aqui estamos fazendo, você pode solicitá-la a Novo Tempo. Ela sai inteiramente grátis, basta ligar para nós em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121, ou então acessar a nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Quando você receber essa revista, no final dela há um questionário. Se você preencher esse questionário e enviar para Novo Tempo, ele pode ser enviado, ou você destaca e envia, ou acessa o endereço na internet para preencher. Se você mandar para nós e acertar mais de 70% das perguntas que aqui estão, você vai ganhar um DVD que nós gravamos sobre o Apocalipse, como um presente para você. Cadê a foto do DVD? Aqui está. Nós gravamos um DVD com todos esses 18 temas e você pode ganhar gratuitamente esse DVD se você acertar mais de 70% desse questionário. Então tá aí a promoção feita para você, peça já a sua revista e participe desse momento de estudo. Quando terminamos nosso primeiro bloco, nós falamos a respeito do selo de Deus e do selo da besta. A Bíblia é clara em dizer que o selo de Deus é o sábado, certo? Êxodo 28 a 11 diz lá, né? Lembra-te de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor teu Deus. Aí é o nome do proprietário, é Deus. Ele criou os céus, a terra. Aí está a jurisdição, ele criou a função. Nós demos para vocês outro dia, Ezequiel 20, verso 20, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e vós. Se o sinal entre Deus e seu povo é o sábado, o sinal da besta se opõe ao sinal de Deus. Logo será o domingo. Mas veja, aqui um detalhe importante. O domingo não é o sinal ou marca da besta, não é, será. E quando ele será? Quando for uma imposição legal, quando houver uma legislação. E a profecia diz no capítulo 13 que há 2 decretos. O primeiro decreto diz assim: se você não aceita a santidade do domingo, vai chegar um momento que você não poderá comprar e nem vender. O segundo decreto: se você não aceita isso, o domingo como um dia santo, você é réu de morte.
E aí nós terminamos o primeiro bloco assim, certo? Temos uma pergunta aqui, Graziele. Bom, se a marca ela é invisível, como saberão se poderão comprar ou vender? Eles farão a pergunta na hora? Essa é uma boa pergunta, né? O caixa do supermercado está ali. A pessoa chegou com o carrinho cheio de compras. E aí, você pode levar ou não? Você aceita a marca ou não? Já que não é um sinal visível, como isso será feito? Nós não sabemos. A profecia não revelou como as pessoas serão identificadas. Há possibilidades. Muita gente hoje comenta sobre o chip, né? Sim, há possibilidades. Alguns falam que vai ser uma leitura digital, a íris do olho, um cartão magnético, um chip. Há possibilidades. O que vai ser? Não está revelado. Então, qualquer coisa que eu afirmar ser é mera especulação. Porque se não está revelado, eu vou especular. Mas haverá um sistema que não está revelado, em que as pessoas saberão para quem eu posso vender e para quem eu não posso vender. De quem eu posso comprar e de quem eu não posso comprar. Você entende que esse será um tempo difícil para o povo de Deus? Será um tempo difícil. Nós precisaremos ter uma experiência com Deus que hoje nós não temos. Mas é isso que ensina o Apocalipse. E, finalmente, aqueles que não se curvarem a essa tradição da santidade do domingo, diz o Apocalipse 13, que eles serão declarados réus de morte. E parece que a minha amiga tinha uma pergunta. Pastor, é que aqui no versículo 15 aqui, fala que se não adorar a imagem da besta, será digno de morte. A minha pergunta Coloca o microfone bem pertinho. A minha pergunta as pessoas que guardam, porque assim, das características será o domingo, a adoração ao domingo. E as pessoas que guardam o sábado, vai ser mortas, vai ser nessa parte que vai estar as pessoas que realmente guardam os mandamentos de Deus. Vai ser nessa parte que será os perseguidos? Exatamente. Só que tem uma explicação que tem que ser dada para vocês. Os dois decretos, eles estão separados por um lapso de tempo. E entre o primeiro decreto, que vai ser a proibição de comprar e vender, e o segundo decreto, que é o decreto de morte, há um evento aí que nós já explicamos um pouquinho para vocês sobre ele. O fechamento da porta da graça. Então, esse decreto de morte do verso 15, ele só vai ser promulgado quando a porta da graça estiver fechada. Ou seja, todos os casos já estiverem decididos. Se é assim, todos aqueles que estão salvos porque reverenciaram a lei de Deus, amaram a Cristo e obedeceram sua vontade, eles não mais podem morrer. Por quê? Porque se nesse momento eles morressem, seria uma vitória para o reino das trevas. Ao longo de toda a história humana, quando Deus permite que alguém seja martirizado por amor ao Evangelho, Deus o permite porque muitas dessas mortes redundaram em outras conversões. Tanto é que quando o diabo começou a atacar o cristianismo nos primórdios da igreja, quanto mais cristão ele matava, mais a igreja crescia. Existe um pai da igreja chamado Tertuliano, que foi quem cunhou a seguinte frase: o sangue dos mártires é semente. Quanto mais se matava, mais se convertiam. Aí o diabo percebeu que matar não adiantava, ele então mudou de estratégia. Ele se insinuou dentro da igreja cristã e corrompeu a doutrina. Estudamos isso aqui no selo que abriu-se, o terceiro selo, quando foi visto um cavalo preto. Lembra? Que fala de degradação moral e espiritual. Só que nesse momento que sai o decreto de morte, os salvos já estão selados. Então sabe qual é a notícia do Apocalipse? O decreto de morte será promulgado, mas ele não vai matar nenhum santo. Por que não? Porque eles já estão selados. Eles já estão cobertos com o sangue de Cristo. Lembra que nós estudamos na semana passada aí o segredo da vitória? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Ou seja, eles aceitaram a Cristo e eles deram um testemunho. Qual foi o seu testemunho? Nós não vamos abraçar esta heresia do domingo. Nós vamos ficar com a santidade da lei de Deus. Esse é o testemunho.
Então nós seremos vitoriosos se Cristo for a nossa justiça e se nós ficarmos do lado da palavra dele. Bruno? Então, essa lei vai ser pronunciada, então, no tempo da perseguição, no tempo de angústia? E será por um pouco tempo? No tempo de angústia de Jacó. Lembra que nós estudamos sobre isso aqui? Sim. E esse tempo de angústia de Jacó, ele situa-se cronologicamente depois do fechamento da porta da graça. Então, um dos ingredientes que vai provocar angústia nos salvos é o fato de haver um decreto que está determinado que eles podem morrer. Só que eles não morrerão. Mas por que haverá angústia? Porque nesse momento os salvos não sabem que eles estão salvos. Ainda não. Entendi. Sim, Priscila? O pastor comentou sobre a estratégia de Satanás, que antes ele matava e os cristãos sempre vinham, né? Cresciam, vinham sempre fortes, né? E hoje realmente essa estratégia tem funcionado, porque por isso que as igrejas aceitam meias verdades, né? Então a gente percebe a aceitação do sábado como um grande diferencial, se a gente for ver essa estratégia. Porque aí elas se acomodam hoje, os cristãos se acomodam com meias verdades, né? E essa estratégia, na minha visão agora, assim, tem funcionado realmente, né? Porque matar não adiantou, então vamos acostumar eles com meias verdades. E uma delas é a aceitação do sábado. Você está vivendo uma experiência muito parecida na sua vida. Sim. Você pertence a uma igreja, sabe o que a igreja ensina, e você está percebendo quantas coisas estão sendo omitidas das pessoas? Sim, exatamente. Quantos assuntos a gente nunca tocou neles? E a falta do estudo da palavra de Deus deixa as pessoas realmente acomodadas e com meias verdades, né? É verdade. Não fica com um todo. E o sábado entra muito nisso, né? A estratégia Claro, é uma estratégia. Então, amigos, você vai ter aí, o mundo vai estar dividido apenas em duas correntes. Aqueles que amam a Cristo e por isso reverenciam sua lei. Não é isso que ele disse em João 14,15? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então o mundo vai estar dividido em duas correntes. Aqueles que amam a Cristo e reverenciam sua lei e aqueles que professam amar a Cristo, mas rejeitam a lei. Então nesse momento, todo ser humano conhecerá este evangelho e todos vão poder decidir de que lado ficar. Qual é a boa notícia? Que vocês estão recebendo a informação no momento de oportunidade, no momento em que o Brasil vive um período de liberdade religiosa. Você pode escolher obedecer e hoje nada te impede a isso. Muitos que não fizerem isso num tempo de graça, de oportunidade e de vantagens, terão que fazê-lo num tempo difícil de prova. Você que está nos assistindo, você acha que essa verdade chegou à tua vida por acaso? Claro que não. Deus está preparando um povo para o momento final, crucial da história humana. E sabe qual será esse momento final? A grande controvérsia com relação ao tema da adoração. E nós, na semana que vem, vamos estudar sobre as 3 mensagens angélicas. E a primeira mensagem angélica, que aparece em Apocalipse 14, verso 7, o anjo vem pelo céu e diz assim: temei a Deus e dá-lhe glória, pois chegada é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Sabe o que esse anjo está dizendo? Você tem que adorar o Criador, adorar a Deus. Então, se no capítulo 14 há um convite para adorarmos a Deus, no capítulo 13 há um poder que ocupa o lugar de Deus e quer ser adorado. E agora os Estados Unidos virá com toda a sua força para dar apoio a este poder que quer assumir o lugar de Deus. E sabe como que esse apoio será dado? Um decreto dominical. Os Estados Unidos, eles serão a primeira nação do mundo a promulgarem um decreto dominical em todo o seu país. E esse decreto irá levar as pessoas a santificarem o domingo como uma lei. Isso começa nos Estados Unidos e depois terá o abraço de todas as outras nações. Aí eu pergunto, não tem sido esse o discurso do Papa Francisco?
Não foi isso que ele falou numa convenção no sul da Itália recentemente? Nós precisamos de um dia para a família, nós precisamos do domingo para a família, um dia sem trabalho, nós temos que rever nossas prioridades. Não é esse o discurso dos papas há algum tempo? Não é isso que o documento está dizendo? Nós temos um dia para santificar? Agora, como que esses poderes vão se aliar? Você que acompanha um pouco da mídia, sabe como esses poderes estão se aproximando. Desde o tempo de João Paulo II, considerado aí o peregrino da paz, nós temos uma ligação muito próxima com os Estados Unidos. Depois veio o Papa seguinte, Bento XVI, os laços continuam. Agora temos o Papa Francisco, os laços continuam. Sabe o que vai acontecer? Esses poderes vão se unir e haverá um decreto dominical, levando as pessoas a adorarem e santificarem o domingo, sem um único texto da Bíblia para aprovar tal proposta. E o Apocalipse 13 termina com o verso 18 dizendo: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. E esse número 666 tem criado muitas dúvidas na cabeça de muitas pessoas. O que significa esse número? Mais uma vez, para entender o Apocalipse, eu tenho que buscar na Bíblia referência ao que ele está dizendo. E aonde eu encontro uma referência desse número 666? Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3. Você está lembrado que nós já dissemos aqui que o livro de Apocalipse, ele é um complemento de Daniel? Os dois livros se complementam. E olha para Daniel, capítulo 3, porque aqui nós temos a base para a compreensão dos 666. Aqui temos a experiência dos amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, sendo livrados da fornalha de fogo ardente. Olha o que diz aí o versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Qual era a altura da estátua? 60 côvados. Qual era a largura? 6 côvados. Os números do sistema sexagesimal vieram de Babilônia. Foi Babilônia quem nos legou a dúzia, a meia dúzia. O número 6 era muito comum em Babilônia. Sabe por quê? Porque os deuses de Babilônia recebiam um número. E o deus menor era marcado pelo número 6. E o deus maior pelos 60. Você entende por que essa estátua tem 60 côvados por 6 côvados? É uma representação da divindade babilônica. Mas, pastor, aonde está os 600? Na cultura babilônica, o número 600 era uma referência a todos os deuses do panteão. Então, quando você quisesse se referir a todos os deuses, usava o número 600. Então, aqui nessa imagem de ouro, você tem os 666. Agora, por que é que Nabucodonosor fez uma estátua toda de ouro? No capítulo 3. Porque no capítulo 2 de Daniel, no sonho que ele teve, apenas a cabeça era de ouro. E a cabeça representava ele, o seu império Babilônia. Depois viria o peito e braços de prata, representando a Medo-Pérsia, o quadril de bronze, representando a Grécia, e as pernas de ferro, representando Roma. Então foi dito para ele: o teu império vai passar, a cabeça de ouro vai passar, vai dar lugar ao peito e braços de prata. Mas agora Nabucodonosor vai para a planície de Dura e constrói uma estátua toda de ouro, e com isso ele quer dizer o quê? O reino dele não vai passar.
Babilônia jamais passará. É isso que ele quer dizer aqui. Agora, olha o que diz o capítulo 3 de Daniel, que torna muito clara a relação com o livro do Apocalipse. Versículo 4. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. O tema de Daniel 3 é o tema da adoração. Vocês, quando ouvirem os sons das músicas, vocês vão se prostrar diante da imagem e vocês vão adorar. Agora vem Apocalipse 13 e diz assim: a segunda besta vai fazer uma imagem à primeira besta. E quem não adorar essa imagem, primeiro não pode comprar e vender, depois é réu de morte. Vocês entendem a relação dos textos? Então, o número 666 tem sua raiz em Daniel. Fala das divindades babilônicas, é o número da imperfeição. Enquanto que o 7 é o número da perfeição, o 6 é o da imperfeição. E o 666 é uma alusão a todo esse movimento religioso que se opõe a Deus. Doutor Guilherme. Pastor, o ouro tem algum significado? Tem. Você lembra que nas escavações babilônicas foram encontradas peças de ouro e que nas paredes havia aquele leão alado, dourado em ouro? O ouro era o símbolo da realeza de Babilônia, o símbolo da sua riqueza. Agora, você tocou num ponto interessante. Lembra que eu disse aqui para você que há uma relação desse poder da primeira besta com os 3 animais, o urso, o leão e o leopardo? E eu expliquei para vocês que eles copiaram o orgulho e a altivez de Babilônia. E quando você olha para a sede desse poder, não é o ouro que você percebe? Não é a riqueza que você percebe? Vocês estão vendo a relação que há? Então, meus amigos, eu e você hoje estamos vendo um momento delicado da história. Na ampulheta divina do tempo, poucos grãos faltam cair. E tudo isso que hoje nós estamos ensinando como profecia, logo será uma realidade. Sabe o que a palavra profética nos ensina? Que os Estados Unidos vai se levantar para apoiar Roma. Os Estados Unidos promulgarão um decreto dominical, levando as pessoas a santificarem o primeiro dia da semana. Não virá numa crise teológica como alguns imaginam, mas raciocina comigo. A humanidade está ficando doente. Nós precisamos de um dia para descansar. As famílias estão se desfacelando. Precisamos de um dia para a família. As pessoas estão workaholics. Precisamos de um dia de descanso. A natureza está morrendo por causa da poluição. Precisamos de um dia em que todas as chaminés sejam desligadas. Você entende qual será a proposta dominical? Precisamos de um dia. Que dia será? E tudo aquilo que Deus ideou para que acontecesse no 7º dia, eles vão colocar no primeiro dia. E então todos nós teremos que fazer uma escolha. Ou você fica com a palavra de Deus, onde em mais de 100 textos apresenta o sábado, ou você abraça o domingo, sem ter um único texto da Bíblia ensinando a sua santificação. E aqui um recado para muitos evangélicos, um conselho para você. Para de criticar às vezes a igreja romana, porque você está no mesmo caminho, está guardando as mesmas tradições, está pisando nos mesmos passos. O Espírito Santo de Deus está chamando você para vir para a luz que é Cristo, para a luz da sua palavra. Jesus declarou em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você quer ser livre em Cristo? Tem que aceitar a verdade. Se você quer ser honesto, examine esse tema com afinco
dedique tempo a este assunto. Investigue, não confie apenas na minha palavra. Investigue para saber se de fato as coisas são assim. Olhe para o cenário mundial, para ver se de fato está havendo esta aproximação dessas duas potências na direção de uma lei dominical. Perceba se não é para isso que o mundo está caminhando. Então Deus está chegando agora num tempo de graça, num tempo em que o país vive uma liberdade religiosa extraordinária, para dizer assim: tome uma posição, escolha quem você quer adorar, porque finalmente a questão do grande conflito final é: a quem eu irei adorar? Ao Criador ou à besta? A Deus ou um poder que quer ocupar o seu lugar? Essa é uma pergunta que você tem que responder. E todos vocês aqui têm que responder. Você vai ficar de que lado nesse grande conflito? De que lado você vai ficar? Você pode escolher. E sabe qual é a coisa mais maravilhosa em Deus? Ele respeita a sua escolha. Se você disser assim: não, pastor, eu quero continuar santificando o dia que eu acho que é o certo, mesmo que não tenha nenhum verso na Bíblia, Deus respeita isso. Ele respeita. Agora, no final da história, não espere colher frutos que você não plantou. Não espere um outro destino que você não permitiu que Deus traçasse. Por isso, Ele faz um convite para nós, lá em Isaías 1,18. Vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Eu quero o melhor para vocês, que vocês comam o melhor dessa terra. E a nossa experiência cristã não se limita a essa vida. Nós estamos aqui apenas numa fase de preparo para a eternidade. Por isso, enquanto você ouvirá essa música agora, eu queria fazer uma pergunta e que você me respondesse ela na sua mente. Quem você adora? A quem você vai submeter a sua vida? Quem você vai seguir? De que lado você está nesse grande conflito entre o bem e o mal? Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde eu for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador.
aceita, Senhor. Deseja fazer esta oração? Toma, Senhor, meus pensamentos, meus dons e meus bens. Você já pensou o que aconteceria se todos nós usássemos do nosso conhecimento, dos nossos talentos, dos nossos bens para levar o puro Evangelho de Cristo àqueles que não conhecem? Quantas pessoas estão sendo sepultadas todos os dias e nunca ouviram esses temas da Bíblia? Quantas pessoas estão vivendo na ignorância, na superficialidade, sem conhecer as verdades da palavra de Deus? Deus está chamando você não apenas para conhecer, mas para viver e ensinar a outros o que você está aprendendo. Cristo está conduzindo um povo em direção aos céus e Ele quer conduzir você e quer fazer de você um instrumento para conduzir outras pessoas. É isso que a música está dizendo. Então você pode aprender as verdades que você está aprendendo aqui e levar para outras pessoas e ajudar outros com seus dons, talentos e bens. Ou você pode aprender aqui e ignorar tudo e voltar para sua casa e viver como se nada tivesse acontecido. Você pode. Agora não se esqueça, nós temos um encontro marcado com Jesus Cristo. Daqui a pouco Ele vai voltar. Quer você queira, quer você não. Quando Ele voltar, Ele vai perguntar para você: o que você fez com a luz que eu te dei? O que você fez com as coisas que você aprendeu? Você viveu a sua religião do jeito que você quer viver? Você fez o que você achava certo? Não está nem aí para a Bíblia? É assim que você vive? Isso não é religião, é? Porque religião, na sua etimologia, quer dizer religare, se ligar de novo a Deus, a palavra. Não viver do jeito que eu acho que eu tenho que viver, fazendo as coisas que eu acho que tenho que fazer. Nós não sabemos nada. Tem que deixar a palavra. Tem que deixar a palavra falar. Por isso, se você deseja ficar do lado de Cristo, adorar somente a Deus que merece ser adorado, eu quero orar por você agora. E por você que está em casa, que hoje aprendeu coisas que você nunca tinha ouvido, está chocado, surpreso. Esse é o primeiro passo que Deus vai dar na sua vida, que Ele vai te ajudar a dar, para que a sua vida espiritual chegue aonde Deus deseja. Ore comigo. Pai Santo, obrigado pelas verdades desse capítulo 13 de Apocalipse, por esse movimento que vai acontecer, esta união desses dois poderes. Obrigado porque nós sabemos de que lado ficar. Queremos ficar do Teu lado, do lado da Tua palavra, do lado da Tua verdade. Por isso, ajuda-nos. Abençoe esses 10 convidados que aqui estão.
Cuida de cada um deles, atende suas necessidades, mostra o caminho que eles devem seguir. Aos nossos amigos que estão agora sintonizados no Novo Tempo, se aproxima de cada um deles agora com tua voz mansa e gentil. Fala ao coração deles. Diga para eles o plano que o Senhor tem na vida deles. Diga para eles que o Senhor é o Salvador deles. Somente o Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado. Permita que essas vidas se rendam ao Senhor e que nós tenhamos uma grande colheita para o Teu reino. É a nossa oração. Em nome de Cristo. Amém. Semana que vem, vamos estudar sobre 3 mensagens angélicas. O que esses 3 anjos trazem para a terra? Qual é o anúncio urgente que eles estão fazendo? Eu espero você no nosso próximo encontro.